Oi pessoal, tudo bem? Mais um episódio por aqui hoje. Hoje venho trazer um livro novo, vamos começar uma série nova por aqui. E o livro dessa vez é O Mundo de Lore e Criaturas Estranhas, do Aaron Mamke, não sei se é assim que fala o nome dele exatamente, e é da Dark Side Books. Esse livro é um pouco diferente, ele é originado do podcast Lore, cujos episódios se inspiram nas famosas creepypastas dignas de pesadelos. O livro de Aaron confirma que a verdade geralmente é mais apavorante do que a ficção. Então, como diz aqui também, acomode-se ao redor da fogueira e tente não temer os vultos sinistros à espreita na escuridão. Então, antes de começar esse episódio, se você estiver no YouTube, não esquece de curtir, seguir o canal. Se estiver no Spotify também, segue a nossa playlist aí e curte esse episódio. E agora também temos um e-mail onde vocês podem enviar os relatos e histórias de vocês, que é o relatosdisquemeianoite@gmail.com. Então envia o seu relato lá que eu vou adorar contar aqui no canal. Mas então vamos parar de enrolar e ir para a vinheta logo de uma vez. Olá, você ligou para o Disque Meia-Noite. Aqui o medo é sempre gratuito e todas as reclamações são ignoradas. Se você acha que ouviu alguém chamando o seu nome mesmo estando sozinho, pressione 1 e finja que não ouviu nada. Para histórias de terror que com certeza farão você dormir de luz acesa, pressione 2. Seu gato está olhando fixamente para o canto escuro da sala, pressione 3 e tente não entrar em pânico. Agradecemos o seu contato. A sua alma é muito importante para nós. Criaturas Estranhas. O tônico eterno. Hollywood é obcecada. É claro que sempre pensamos em obsessões como sexo, violência, robôs gigantes e, obviamente, batalhas épicas entre o bem e o mal. Mas outra obsessão de Hollywood são os vampiros. Você tem que admitir, porém, que há muita coisa para amar nos vampiros. Imortalidade, riqueza, poder e habilidades sobre-humanas, como capacidade de voar e força descomunal. Sim, existem os pontos negativos, como queimaduras de sol incrivelmente graves, mas todos os filmes que vi, e vi muitos, pode acreditar, mostram vampiros bem felizes com a vida que têm. Conheci o mundo dos vampiros no fim da década de 1990, quando estava na faculdade. Um amigo me recomendou o romance Entrevista com o Vampiro de Anne Rice. Devorei essa história e muitas séries. São leituras divertidas e elas certamente estabeleceram o tom para uma década ou mais de entretenimento centrado em vampiros. Não vou falar sobre os vampiros da série Crepúsculo, principalmente porque não li os livros. No caso, gente, eu li e eu amo Crepúsculo. Lembrando, então, que esse livro aqui é inspirado num podcast, então por isso que a gente lê ali como uma primeira pessoa. Mas, abrindo um parênteses aqui, eu li Crepúsculo e eu amo, foi com Crepúsculo. Eu sei que tem muita gente que não gosta e tal, mas foi o livro que me abriu as portas para gostar de leitura, então eu não tiro a importância que essa história teve na minha vida. Não vou falar sobre os vampiros da série Crepúsculo, principalmente porque não li os livros, mas eu vou dizer uma coisa. Esses livros, por mais que tenham sido ridicularizados pela crítica, mostraram que o amor da cultura popular por todas as coisas vampirescas é tão imortal como as próprias criaturas. Vampiros na história. Muita gente pensa em vampiros e imagina alguma coisa que é puramente uma criatura europeia. Sotaque estrangeiro, roupas da era vitoriana e mansões e castelos sombrios. É uma linguagem visual comum para a maioria do mundo ocidental. Por isso não culpo o cinema e os livros por reproduzirem essa imagem, mas essa é uma pequena faceta de uma lenda que tem centenas de expressões. A figura histórica mais proeminente ligada à ideia moderna de vampirismo é sem dúvida Vlad III, de Valáquia, também conhecido como Vlad, ou Empalador. Vlad governou o pequeno reino da Valáquia, no leste europeu, de 1456 a 1462. Ele ficou conhecido como Vlad, ou Empalador, porque preferia executar seus inimigos empalando-os em estacas. Os otomanos passaram a chamá-lo de Lord Empalador, após ter entrado em seu reino e encontrado florestas de vítimas empaladas. Gente, imagina você entrar num lugar e ter tantas pessoas empaladas que parece uma floresta, como se fossem árvores. É muito doido pensar nisso, muito absurdo. Vlad era um homem violento, entendam, podemos dizer que tinha sede de sangue. Ele, como pai anteriormente, pertencia a uma coisa conhecida como a Ordem do Dragão, um grupo criado para proteger a Europa dos cristãos no Império Otomano invasor. O pai de Vlad, Vlad II, era chamado de Vlad Dracul, ou Vlad, o Dragão. Quando Vlad III subiu ao poder, herdou o título e ficou conhecido como Vlad Dracula, filho do dragão. E mais uma observação, uma curiosidade. Eu, como fã de Crepúsculo, não sei se isso é
100% verídico, tá? Então talvez seja uma maybe news. Mas dizem que o Robert Pattinson, que é o ator que fez o Edward no Crepúsculo, tem uma ascendência do Vlad. Eu não sei se é totalmente real essa história, mas eu já ouvi falar sobre isso há muito tempo atrás, né? Os antepassados dele, ele é um descendente da linhagem do Vlad. Se é verdade ou não, se alguém souber, pode comentar aí pra confirmar pra gente ou não essa informação. Esse nome pode ser muito parecido com o da história de vampiro mais famosa do mundo. E isso porque Bram Stoker, ao criar sua famosa Criatura da Noite, usou Vlad III como inspiração. Bem, parcialmente, mas falaremos sobre isso mais tarde. As raízes da maioria das histórias de vampiros, porém, podem remeter a superstições com base em culturas antigas no mundo todo. O leste europeu foi anfitrião de incontáveis histórias de mortos reanimados conhecidos como revenants. Não sei se é exatamente assim que pronuncia, pessoal. Eram cadáveres animados que saíam do túmulo para atormentar aos vivos. A palavra revenant tem origem no latim e significa voltar. Voltar para quê? Você pode se perguntar. Bom, fico feliz por ter perguntado. Em princípio, era só para aterrorizar os vivos, porém, com o passar dos séculos, a lenda se tornou mais específica. Dizia-se que os revenantes saíam da sepultura para atormentar seus parentes e vizinhos vivos. O fundamental, porém, é que os revenantes ainda eram pessoas, não zumbis anônimos como os do nosso moderno gênero de horror. Essas coisas tinham um passado e um propósito. Na mitologia nórdica, encontramos histórias de criaturas conhecidas como Draugr, os que andam de novo, que voltaram do túmulo e criavam o caos entre os vivos. Essas criaturas de forma sobre-humana tinham um cheiro podre e uma aparência bem feia. Podiam entrar nos sonhos dos vivos e deixavam um objeto palpável perto da pessoa adormecida de forma que, ao acordar, sua vítima soubesse que o sonho fora mais real do que temia. Vamos voltar mais ainda, à Idade Média, porém. As lendas de algumas culturas antigas falavam de seres que, embora não fossem imediatamente semelhantes aos vampiros que conhecemos hoje, ainda dividiam com eles muitas características primordiais. Primeiro temos o mito grego de Empusa, filha de Hécate. Empusa atraía homens jovens à noite e se banqueteava com seu sangue antes de passar ao prato principal, sua carne. Outra história grega envolve Lâmia, amante de Zeus, amaldiçoada por sua esposa Hera e condenada a caçar crianças e devorá-las. Histórias de criaturas mortas-vivas ou que se alimentavam do sangue dos vivos pareciam ser quase tão comuns quanto a própria linguagem escrita. Em Madagascar, um país insular na costa leste da África, há lendas sobre um ser conhecido como Ramanga, que ataca nobres, bebe seu sangue e come pedaços de suas unhas. Sim, pedaços de unhas. Nossa, gente, comer as unhas? Esquisitíssimo. Tipo, achei... Ao mesmo tempo que é muito esquisito, é muito aleatório. Tipo, comer as unhas. Roer suas unhas aqui. Vampiros na ciência médica. Os vampiros são reais? Vou deixar o leitor tomar a decisão final. Porém, o que é claro é que a maioria dessas histórias tem sua gênese na necessidade humana de explicar o inexplicável. Por exemplo, os antigos europeus usavam o mito como um jeito de justificar por que um cadáver não se decompunha na velocidade normal e esperada. Você pode ver evidências disso na Bulgária, onde túmulos de mais de 800 anos após abertos revelaram estacas de ferro no peito dos esqueletos. E em uma época em que não era incomum enterrar alguém que se acreditava estar morto só para depois descobrir que não estava. Dá para imaginar que histórias sobre mortos que voltavam à vida circulavam rapidamente. Em consequência disso, a tafofobia, o medo de ser enterrado vivo, varreu a Europa e os Estados Unidos. É claro, enquanto a ciência médica evoluiu, as pessoas se tornaram mais práticas e instalaram sistemas de alarme nos túmulos caso um morto acordasse e quisesse sair. Vou trazer uma observação aqui para vocês, gente, do porquê a gente vela os mortos. Por que a gente tem esse período de velar os mortos ali antes do enterro? É justamente pra gente, que antigamente, ciência que não era tão desenvolvida, não tinha como ter certeza, né, que a pessoa realmente morreu, tanto que era muito comum enterrarem pessoas vivas. Então eles faziam esse tempo de velar o morto pra se ter certeza de que ele não ia acordar, que ele realmente tinha morrido. E isso ficou até hoje na nossa cultura. Hoje a gente faz por menos tempo, né? Antigamente a gente passava ali à noite velando, né, a pessoa morta, se virava à noite pra enterrar só no dia seguinte. Hoje é bem menos tempo, algumas horas. Hoje eu acho que é mais pra... Como a gente já tem uma ciência bem mais avançada pra saber e ter a certeza de que uma pessoa realmente morreu, eu acho que essa parte de velar o corpo ficou muito mais como um ritual de despedida, sabe? Para os parentes e familiares poderem se despedir do seu ente querido. Então, se diminuiu muito tempo
de velar um corpo de uma pessoa falecida. Entendo que ser enterrado vivo pareça uma ocorrência rara, mas acontecia com frequência suficiente para ter gente paranoica com isso e em busca de uma solução. Uma dessas pessoas era um médico chamado Adolf Graumunst. Em 1822, levado pelo medo de ser sepultado vivo, ele inventou um caixão seguro para o próprio enterro e o testou pessoalmente. Testou? Pode apostar. O Dr. Grummet se deixou enterrar em seu novo caixão seguro por várias horas, durante as quais foi alimentado por um tubo. Ele saboreou uma maravilhosa refeição de sopa, linguiças e cerveja local. É uma ótima opção para um programa noturno. Ele tinha medo de ser enterrado vivo e criou uma geringonça para manter ele vivo caso isso acontecesse. E daí o teste dele foi ser enterrado vivo. O Dr. Timothy Smith de New Haven, Vermont, era um outro inventor paranoico. Ele criou um túmulo que pode ser visitado até hoje, se você passar pelo cemitério Evergreen. Trata-se de uma cripta enterrada à moda habitual, mas com um tubo de cimento posicionado sobre o rosto do cadáver. Um painel de vidro foi instalado no alto do tubo, no nível do chão. Dr. Smith morreu de verdade, morte natural, e foi enterrado nesse caixão com vista. Ele nunca acordou, mas os primeiros visitantes desse túmulo relataram ter visto uma visão clara da cabeça em decomposição, até a condensação embaçar o vidro. Nota: vampiros não me amedrontam mais. Acordar dentro de um caixão enterrada e a 2 metros da superfície da terra é o que eu chamo de pavor. Outra culpada pelo uso que a humanidade faz do rótulo vampiresco foi a porfíria, uma rara doença do sangue. No entanto, a ciência moderna praticamente encerrou esse caso, afirmando que relacionar os dois assuntos é ir longe demais. De todas as doenças, a raiva também foi usada como explicação para o crescimento da mitologia do vampiro. Surpreendentemente, há muitos pontos em comum entre as vítimas de raiva e os vampiros, como sensibilidade à luz e ao alho, além de padrões de sono alterados. A enfermidade mais recente, com forte conexão com a mitologia do vampiro, foi a tuberculose. Os portadores de tuberculose não tinham sintomas semelhantes aos dos vampiros, porém, e isso torna essa condição mais difícil de explicar. Por acaso também é aí que minhas lendas favoritas da Nova Inglaterra entram em cena. Senhoras e senhores, apresento-lhes Mercy Brown. Lena Mercy Brown era uma jovem que viveu na segunda metade do século XIX na cidade rural de Exeter, Rhode Island, e foi uma peça muito importante no que é hoje conhecido como o Grande Pânico de Vampiro da Nova Inglaterra. Histórias como a dela podem ser encontradas em toda parte em Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire e Vermont, repetidas na vida de outras pessoas em situações semelhantes. E os resultados têm conexões surpreendentes, tanto com a ideia moderna quanto com as histórias antigas de vampiros, como vamos ver. A mãe de Mercy, Mary Eliza, morreu em dezembro de 1882, vítima do que era então conhecido como consumição, assim chamada porque a tuberculose devastava o corpo. A pessoa parecia definhar, ser consumida pela doença. Ela, é claro, foi enterrada, porque é isso que se faz com alguém que morre. No ano seguinte, porém, a irmã de Mercy, Mary Olive, também morreu aos 20 anos. Mesma doença, mesmos sintomas. Não sei ao certo quando o povo de Exeter, Rhode Island, começou a especular se as mortes tinham alguma relação, mas pode ter sido nessa época, ou alguns anos depois, quando foi a vez do irmão de Mercy, Edwin, adoecer. Mas Edwin era esperto. Ele fez as malas e se mudou para o outro lado do país, para Colorado Springs, que tinha fama de ter propriedades curativas por seu clima seco. Ao retornar alguns anos depois, ele estava vivo, mas não muito bem. E em dezembro de 1891, seu estado de saúde piorou. Também foi nesse mês que Mercy adoeceu. Para ela, porém, a tuberculose foi rápida. Eles a chamaram de galopante e consumiu o seu corpo rapidamente. Em janeiro de 1892, ela morreu e o povo de Exeter ficou ainda mais preocupado. As pessoas suspeitavam de alguma coisa sobrenatural. Isso era surpreendente, considerando como Exeter ficava perto de Newport. Essa cidade litorânea é conhecida pelos chalés de verão das pessoas ricas, como os Vanderbilt, os Astor, os Wilderner e os Wentmore. Era o auge da sociedade educada. Porém, a poucos quilômetros dali, uma cidadezinha que deveria ter mais juízo estava prestes a fazer uma coisa muito, muito sinistra. Edwin ainda estava vivo. E alguém enfiou na cabeça daquela gente que uma das mulheres já falecidas, a mãe ou uma das irmãs dele, estava sugando sua vida do além-túmulo. Ficaram todos tão convencidos disso que começaram a desenterrar os cadáveres das mulheres. Sim, de todas elas. Assim que receberam a permissão do pai para fazer essa coisa horrível, um grupo de homens se reuniu no cemitério na manhã de 17 de março. Eles enterrou os corpos. Eles procuravam uma evidência de algum estado que não fosse natural. Sangue no coração, sangue em torno da boca ou em outros sinais semelhantes. O primeiro corpo, o de Mary Eliza, a mãe, estava satisfatoriamente decomposto, porém,
e eles a eliminaram da lista. É claro que sim, você pode dizer. Ela estava morta e enterrada havia uma década. O corpo de Mary Olive também estava em um estado normal de decomposição. Repito, estar morta há 10 anos normalmente convence as pessoas de que se está morta de fato. Mas, quando examinaram o cadáver de Mercy, que não tinha sido enterrado porque ela morreu no meio do inverno e por isso fora guardado em uma construção de pedra, que era em essência um freezer gigantesco, encontraram um impressionante estado de conservação. Chocante, eu sei. E o que eles fizeram? Bem, essas pessoas supersticiosas fizeram o que tinham aprendido com seus ancestrais. Arrancaram o coração e o fígado de Mercy, dentro dos quais encontraram sangue velho e coagulado. Queimaram-nos sobre uma pedra próxima, que ainda estava lá, aliás, perto da lápide dessa mulher no cemitério, e depois misturaram as cinzas a um tônico. Eu tô com medo do que vai acontecer agora. E esse tônico foi dado a Edwin. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Eles desenterraram não, porque ela não estava enterrada, né? Mas tiraram da cripta o cadáver. Pegaram o sangue velho, coagulado de anos do coração e do fígado dela. Fizeram um tônico. E deram pro irmão que ainda tava vivo tomar. Eu tô sem palavras. Eu estou completamente sem palavras. E sim, Edwin Brown bebeu o fígado e o coração da irmã. Funcionou? Não. Nossa, que novidade que não funcionou, né? Ficamos todos muito espantados por não ter funcionado. Mas eu entendo, gente, porque era uma outra época. As pessoas não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Então a gente tem que relevar também nessa questão. Funcionou? Não. Edwin morreu menos de 2 meses depois, mas isso serviu para fazer de Mercy Brown a primeira vampira norte-americana. Suponho que não seja importante mencionar que ela não era realmente um vampiro, porque você é uma pessoa inteligente, mas não costuma lembrar. Por mais incomum que isso possa parecer, você talvez se surpreenda ao saber que eventos como esse aconteciam com frequência. Em 1817, quase um século antes da exumação de Mercy Brown, um aluno da Dartmouth College chamado Frederick Ransom morreu de tuberculose. Seu pai, muito preocupado com a ideia de o jovem sair do túmulo e atacar a família, mandou desenterrá-lo. O coração de Ransom foi extraído e queimado na forja de um ferreiro. Aí até que foi menos mal, né, gente? Porque ele só foi lá e queimou, ele não deu pra ninguém beber, sabe? Então, assim, até que aí foi menos pior. Até Henry Dale Trudeau, eu acho que é assim que pronuncia o nome, ouviu histórias sobre esse tipo de ocorrências e mencionou uma delas em seu diário pessoal. Ele escreveu em 26 de setembro de 1859. O selvagem no homem nunca é totalmente erradicado. Acabei de ler sobre uma família em Vermont que, tendo perdido vários de seus membros para a consumição, queimou os pulmões, o coração e o fígado do último a morrer para impedir que os outros tenham a doença. Assim, é claro, a notícia do que havia acontecido com Mercy Brown se espalhou, como costumava acontecer quando o corpo era desenterrado e cortado em pedaços dessa maneira. A história de Mercy foi publicada em um jornal chamado New York World e causou forte impressão nas pessoas que a leram. Gente, se hoje fofocas já se espalham rapidamente para o mundo inteiro, claro que hoje a gente tem a internet para ajudar isso, mas imagina naquela época que eram pequenas vilas, pequenas cidades, que o povo não tinha praticamente nenhum tipo de entretenimento, era trabalhar e cuidar das crianças e era isso a vida da maioria das pessoas. O quanto que a fofoca não rolava. Eu acho que até mais que hoje, sabe? Eu acho que era algo muito, muito forte, assim. E porque hoje, querendo ou não, com a internet e as informações que a gente tem, por mais que surja uma fofoca, digamos assim, de um lado do mundo, sempre vai ter alguém que vai falar, não, gente, não foi bem assim. Não é exatamente o que está acontecendo, temos veículos de comunicação, temos internet. Pensa naquela época que se alguém começava a espalhar uma fofoca, todo mundo acreditava, não tinha ninguém que viesse muitas vezes falar o contrário, falar, não é isso não, galera. Nossa, o povo devia ser muito fofoqueiro. Como sabemos? Porque um recorte desse artigo foi encontrado nos papéis pessoais de um diretor de teatro de Londres depois de sua morte. Essa companhia de teatro fazia uma turnê pela Europa em 1892. Evidentemente, ele achou a história inspiradora, tanto que alguns anos mais tarde sentou-se e escreveu um livro. O homem? Bram Stoker. O livro? Você já deve ter deduzido. Era Drácula, publicado em 1897. Gente, eu gosto muito, abrindo um parênteses aqui, eu gosto muito da estética, digamos assim, da parte romantizada da estética dessa época. Mas realmente é só a estética bem romantizada dos livros e filmes, porque a gente sabe a nojeira que era.
naquela época, sem saneamento básico que temos hoje, sem a ciência que temos hoje, sem o conhecimento em higiene e esterilização, em procedimentos que temos hoje. Então, eu gosto muito, mas só na minha cabeça bem romantizada, sabe? Porque se fosse pra você, Thalita, você pode ir pra aquela época. Você pode abrir um portal e voltar pra aquela época. Não, muito obrigada. Tô bem tranquila em relação a isso. Gente, vou encerrar o episódio de hoje por aqui, porque os vizinhos ligaram uma máquina gigante, tá fazendo um barulho que talvez agora esteja pegando no microfone. Então, continuamos o próximo episódio na semana que vem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixei meus comentários. Fiz um pouquinho diferente esse episódio. Fui falando meus comentários conforme eu contava e lia o livro. Porque o livro é realmente inspirado no podcast, numa conversa. Então, acho que faz mais sentido eu comentar o que eu tenho a dizer durante a leitura. Não é uma história com começo, meio e fim que eu prefiro não interromper para não tirar a imersão de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Eu, quando comprei esse livro, eu achei ele bem interessante. E esse aqui, pelo que eu vi agora, acabei de descobrir, é o número 1. Tem um número 1 na lombada, então eu acho que tem mais volumes. Então, eu vou contando esse livro pra vocês. Não esquece de me enviar o seu relato no e-mail, relatosdisquemeia-noite@gmail.com, que eu vou adorar contar aqui. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio.